Olá, alunos! Aqui é o professor Gelson Ribeiro para mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos falar sobre formação de gêmeos. Bom, primeiro nós chamamos de gêmeos dois ou mais irmãos, né, que nascem no nascimento que a gente chama de múltiplo, ou seja, de uma mesma gestação da mãe. Esses gêmeos eles podem ser iguais, né, idênticos, ou não. E aí, por extensão, as crianças nascidas de partos múltiplos, né, ou triplos, ou quádruplos, ou até mais, nós também chamamos de gêmeos. Apesar assim de não haver uma estatística muito precisa com relação ao nascimento de gêmeos, acredita-se que a cada 85 gravidez, uma é gemelar. Existem ainda duas maneiras de nascerem irmãos gêmeos. Nós temos os gêmeos bivitelinos, né, que também são chamados de gêmeos zigóticos, ou multivitelinos, é a mesma coisa, ou seja, que são formados ali a partir de dois óvulos diferentes. Nesse caso, são produzidos então dois ovócitos e esses dois ovócitos são fecundados, formando assim dois embriões distintos, né, de ovócitos diferentes. Quase sempre eles são formados em placentas também diferentes e não dividem o mesmo saco amniótico. Os gêmeos fraternos, como são chamados, eles não se assemelham muito entre si. Eles podem ou não ter o mesmo fator sanguíneo, por exemplo. Podem ser do mesmo sexo, mas também podem ser de sexos diferentes, né? Um menino e uma menina, no caso de serem dois. Eles também são conhecidos como gêmeos diferentes, né? Porque são diferentes na verdade. Na verdade, eles são dois irmãos comuns que tiveram assim uma gestação coincidente, uma gestação junta, né? Eles representam cerca de 66% de todas as gestações gemelares que ocorrem. E nesse tipo de gestação, 1/3 tem sexos diferentes e 2/3 são do mesmo sexo. Já um em cada 1 milhão de gêmeos desse tipo tem cores, inclusive, diferentes, né? Mesmo sendo do mesmo pai, eles podem ter cores diferentes. É possível, inclusive, que gêmeos fraternos, gêmeos diferentes, terem pais também diferentes, serem de dois pais diferentes, ok? Irmãos nascidos na mesma gravidez e desenvolvidos a partir de dois óvulos que foram liberados do ovário simultaneamente e fertilizados na mesma relação sexual. Isso é uma regra. Porém, eles podem ser concebidos de cópulas distintas, mas de uma mesma ovulação dupla, ou seja, cópulas com pais diferentes, mas eles foram os óvulos foram de uma mesma ovulação, ou seja, de uma ovulação dupla, onde o ovário liberou ali dois óvulos que foram fecundados, nesse caso, por pais diferentes. Podem ter ou não o mesmo sexo, como nós já falamos, podem ser dois meninos ou duas meninas, ou pode até ser um menino e uma menina. Eles se diferem aí tanto fisicamente, mas também em toda a constituição genética, né? Possuem aí duas placentas distintas, duas membranas independentes
e elas são assim bem diferenciadas. A frequência dos gêmeos dizigóticos, ela varia de acordo, inclusive, com a origem étnica. Há uma máxima incidência na raça negra, uma mínima na asiática e uma incidência intermediária na raça branca. A idade também materna geralmente influencia muito no processo do nascimento de gêmeos. Nós temos aí a máxima entre mães que têm de 35 a 39 anos, né? E a genética com uma maior incidência da linha genética materna do que da paterna, ainda que os pais possam transmitir a predisposição a essa dupla ovulação às suas filhas. Em geral, a proporção global é de 2/3 de gêmeos dizigóticos para 1/3 de gêmeos monozigóticos. Ou seja, gêmeos monozigóticos seriam gêmeos idênticos. Vamos falar um pouquinho agora desses gêmeos idênticos. Quando um óvulo ele é produzido e ele é fecundado por um só espermatozoide e se divide em duas culturas de células completas, ela vai dar origem aí, esse óvulo vai dar origem aos gêmeos idênticos, ou monozigóticos, ou ainda univiterinos, né? Eles sempre possuem o mesmo sexo, porque são idênticos, né? Os gêmeos, esses gêmeos, eles têm o mesmo genoma. Na verdade, então, um é cópia, é clone do outro, né? Apenas 1/3 das gestações são de gêmeos univiterinos. A gestação ela é difícil pelo fato de apenas 10 a 15% dos gêmeos idênticos terem placentas diferentes. Geralmente possuem a mesma placenta. Além dos gêmeos biviterinos e univiterinos, nós temos aqueles gêmeos que são chamados de siameses, né? São chamados os chifópagos. Os gêmeos chifópagos, ou siameses como queiram, eles são monozigóticos, ou seja, eles são formados a partir do mesmo zigoto, né, da mesma célula ovo. No entanto, nesse caso, ali o disco embrionário, ele não chega, né, a se dividir por completo, produzindo gêmeos que estarão ligados por alguma parte do corpo, ou tem uma parte do corpo comum aos dois. O embriãozinho dos gêmeos chifópagos é então constituído de apenas uma massa celular, né? Sendo desenvolvido ali na mesma placenta, com o mesmo saco amniótico. Há uma estimativa que, dentre 40 gestações gemelares monozigóticas, que é a condição para o nascimento desse tipo de gêmeos, uma dessas 40 resulta em gêmeos interligados assim, por não separação completa. Num outro tipo de gêmeos chifópagos, que hoje é sabidamente mais comum, a união acontece depois, ou quer dizer, são gêmeos idênticos, separados, que vão se unir em alguma fase da gestação por partes semelhantes, né? Podem estar ligados pela cabeça, ou seja, uma cabeça ligada na outra, né? Podem estar ligados pelo abdômen, pelas nádegas, enfim, são as partes mais comuns que aparecem ligadas. Quando nós vemos
alguma notícia de gêmeos que foram separados por uma cirurgia, geralmente se trata de um desses casos que possivelmente ocorreu, né? Esse termo, siameses, ele na verdade ele se originou de uma ocorrência desse tipo de gêmeos, né, que foi registrado esse fenômeno, né, dos gêmeos chamados Chang e Yang, né? Eles nasceram lá no Sião, né? Por isso aí são gêmeos, surgiu esse termo de siameses, lá na Tailândia, né? Isso foi aí no século XIX, por volta de 1811. Eles nasceram colados pelo ombro, né? E na verdade eles nasceram presos, né? Unidos pelo ombro. Eles cresceram, eles casaram, eles tiveram 22 filhos e continuaram assim unidos até o fim dos seus dias. E quando um morreu, o outro morreu 3 horas depois. Morreu um primeiro e depois, 3 horas depois, o outro morreu. Obviamente, naquela época, não havia, assim, tecnologia científica para a separação. E muitos morrem, não sobrevivem, mas eles sobreviveram, cresceram colados ali, presos, né, pelo ombro, e tiveram, então, 22 filhos e morreram, então, unidos, assim como nasceram. Espero que a aula tenha sido interessante. Fiquem com as imagens também aí, para vocês apreciarem as imagens. E não se esqueçam de comentar as suas dúvidas, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Um grande beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.